Naamã é curado da lepra. Versículo do número 1 diz assim a palavra do Senhor: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Eu quero unir a minha fé, Senhor, para fazer um pedido simples, para que o Senhor use-me nesta noite, porque, ó Pai, eu estou aqui na condição de servo para servir a tua igreja, para servir a tua noiva. Fica conosco e nos dá vitória. E você que tem voz, diga amém. Está fraco, diga amém. Glória a Deus. Me ajude em nome de Jesus. Você que está em pé pode estar assentado, para a glória de Deus. Eu peço que você me dê 100% da sua atenção, porque se você não entender o começo, você não vai entender o final. Ora, o texto a qual nós acabamos de meditar, a qual nós acabamos de fazer uso e menção, que se encontra no livro de 2 Reis, como eu já tinha dito, a epígrafe do texto vai falar sobre Naamã, que é curado de sua lepra. Ora, o livro de 2 Reis, ele é a continuação do livro de 1 Reis. Conta-nos a história de dois reinos que foi dividido, que era um reino só, que é o reino de Israel e também o reino de Judá. Aqui vai falar acerca da parte do rei Acasias, que foi um rei de Israel. E esse livro, ele foi escrito por volta de 550 a.C. Aqui tem alguns personagens dentro desse texto que eu quero destacar para os irmãos. O primeiro principal personagem dentro desse texto é Naamã, que é aquele que estava com a doença. O segundo principal personagem aqui dentro desse texto é o profeta Eliseu. Só para eu saber se você está ligado, diga Naamã e Eliseu. A Bíblia Sagrada vai dizer que Naamã, ele não é qualquer uma pessoa. Naamã, ele é um chefe do exército do rei da Síria. Quem são os sírios, pastor? A Bíblia Sagrada, Daniel, vai dizer que os sírios ou assírios era um povo semita do norte da Mesopotâmia, atual Iraque. Eles foram responsáveis pela destruição do reino norte de Israel, a saber, Samaria, e levaram as tribos para o cativeiro. Pastor, quem é o rei da Síria na época de Naamã? Segundo 1 Reis, capítulo do número 20, o seu nome é Ben-Hadad II. Ben-Hadad ou Ben-Hadad. Ele era o rei na época de Naamã. E esse povo era um povo politeísta. Pastor, o que é ser politeísta? Politeísta é um povo que adora diversos deuses. E a saber, o deus a qual eles adoravam se chamava um deus Assur, denominado como Axá. Porém, na mitologia da Babilônia, o principal deus dos assírios era um deus que atendia pelo nome de, aleluias, Hadad-Rimon. Hadad, que quer dizer o Deus do trovão, Rimon, o Deus da chuva e da tempestade. Isso aqui é só para você entender que Hadad-Rimon também se aplica a Baal. Era o maior Deus do Sírio. Perceba que o texto aqui vai dizer que ele é capitão do exército do rei da Síria. Além de ser capitão, ele era um homem muito notável diante do seu senhor. Além de ser notável pelo seu senhor, ele era honorável, ou seja, de muito respeito. Por quê? Porque através dele
Deus deu livramento aos sírios. Eu repito porque isso aqui mexe com o meu coração e também com a minha mente. Por quê? Porque através dele Deus deu livramento aos sírios. A pergunta que eu faço para o texto é a seguinte: Naamã servia a Deus? Não. Naamã tinha algum vínculo cultural de Israel? Não. Então por que Deus está usando ele para livrar os sírios? É simples, porque ser usado por Deus é diferente de ser chamado homem de Deus. Eu repito isso aqui de novo: ser usado por Deus é diferente de ser chamado homem de Deus. Por quê? Ser usado tem a ver com os seus dons, mas ser homem de Deus tem a ver com os frutos. E nesses últimos dias o que o Espírito Santo grita para a igreja é que tenha dons, mas também tenha frutos. Alguém entendeu isso aqui? Eu vou falar de novo. O que o Espírito Santo grita para a minha geração é que o seu fruto precisa falar mais alto do que os seus dons. Tem gente que olha e fica perplexo, tem gente que olha e fica estupefato porque alguém prega muito, mas a pregação salva quem ouve, mas não salva quem prega. E eu grito aqui nesta noite para o coração da igreja dizendo: é muito melhor você pregar sem microfone na mão do que com o microfone na mão, porque a maior pregação está mais naquilo que você vive do que aquilo que você fala. Então Deus está quebrando aqui a filosofia imposta por alguém dizendo: é homem de Deus porque prega bem, é homem de Deus porque canta bem, é homem de Deus porque revela, é homem de Deus porque fala nome, sobrenome e CPF. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite: nem todo mundo que é usado por Deus ele carrega o título de homem de Deus. Alguém deu glória lá atrás, eu preciso falar de novo. Nem todo mundo que carrega o título de ser usado por Deus é homem de Deus. Pastor, então qual é o segredo de ser chamado homem de Deus? Diz a Bíblia Sagrada que o Senhor olha para Satanás e diz: Satanás, você viu meu servo Jó, homem íntegro, temente, serve a Deus e que também se desvia do mal. Aqui está o segredo de ser chamado homem de Deus. Quer ser chamado homem de Deus? Seja íntegro. Quer ser chamado homem de Deus? Seja reto. Quer ser chamado homem de Deus? Serve a Deus e também se desvia do mal. Ser homem de Deus está mais a ver com o seu fruto do que com os seus dons. Alguém pode dizer glória a Deus por causa disso? Vamos lá? Naamã é capitão, Naamã é notável, Naamã é respeitado, Naamã é poderoso, Naamã é valente, porém tem um defeito, e o texto diz: ele é leproso. Na versão da Almeida Corrigida Fiel de 2011 diz que Naamã é capitão, é um grande homem, muito respeitado, herói valoroso, porém leproso. Repita isso aqui: herói valoroso. O valor que ele tem é um valor a qual Deus valoriza, ou qual é o homem que valoriza? O valor dele é para o homem ou o valor dele é para Deus? Se for para o homem só vale o que tem. Eu repito de novo: se ele é valoroso para o homem só vale o que tem. Então, se ele é valoroso para o homem, Daniel, ele só é valoroso porque é capitão, ele só é valoroso porque é notável, ele só é valoroso porque é poderoso. E se ele não tiver nada, aí não tem valor. E se ele não fizer nada, aí não tem valor. Aí eu entro para o texto para perguntar: pai, será que o valor que ele tem, que o texto diz, é um valor para o homem ou um valor para Deus? Como eu já disse, se é valor para o homem, é porque ele pode proporcionar algo para o homem. Mas se é um valor para Deus, ele sendo ou não sendo, tendo ou não tendo, também pé ou caído, ainda continua tendo valor. Vamos para o texto, vamos para a Bíblia. Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 6.
6, na parte A, diz assim: a Sulamita dizendo: não olheis para mim, por eu ser negra. Olhe para mim, irmãos, aqui mexe comigo. Não olheis para mim, por eu ser negra. Por que Sulamita está dizendo não olheis para mim, por eu ser negra? E para quem ela está falando? Ela está falando para o rei Salomão. Por quê? Porque Sulamita, ela era uma mulher que se tornou negra de tanto trabalhar tomando conta da vinha dos seus irmãos. Aí as filhas de Jerusalém olhou para ela e diz: você não pode estar no nosso meio, porque olha a nossa pele, nós somos tudo clarinho e você é escurinha. Então o defeito para as filhas de Jerusalém era a cor da pele dela. O defeito dela para as filhas de Jerusalém, além de ser a cor da pele, é porque ela era pobre. Então havia esse preconceito com Sunamita, queimada pelo sol, pobre, negra. Ela não tinha condição para se relacionar com o rei, e mesmo assim o rei quis se relacionar com ela. Ninguém queria se aproximar, mas o rei olhou para ela e disse: o defeito seu que é para os homens, para mim não é defeito nenhum, porque eu não olho para a tua aparência. Alguém levantou a mão e eu vou dizer aqui nesta noite: então se o valor de Naamã para o homem é porque ele tem alguma coisa para proporcionar, mas tem alguém que não tem nada, não tem um dinheiro no banco, não tem uma casa própria, não tem nada, mora na comunidade, aí você diz: eu não tenho valor. Aí o rei se despiu da sua glória, ele veio até a terra e decidiu se aproximar de você, e olha você aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor. Pegue na mão do teu irmão, 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 diga para ele: o que é defeito para o homem, tá fraco, diga: o que é defeito para o homem não é defeito para o rei. Diga para ele, seja profeta para ele nesta noite. Diga: o rei decidiu se aproximar de você. O rei decidiu se aproximar de você. Para muitos, Daniel, ser negro é um defeito para a sociedade. Para muitos, ser pobre é um defeito. Para muitos, morar na comunidade é um defeito. Você não tem um padrão perfeito para a sociedade, mas mesmo assim o rei olhou para você, ele te amou do jeito que você é, decidiu se aproximar. E olha o poder da graça aqui nessa noite, porque quem é o homem que é digno de se aproximar do rei? Quem é o homem que é digno de se relacionar com o rei? Ninguém é merecedor. Eu não estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui por causa da graça. Eu não canto porque mereço, eu canto por causa da graça. O pastor não apacenta porque merece, ele apacenta por causa da graça. O rei olhou para você e a graça se manifestou, e olha você adorando. Ui camandarava xandarai jomenentria amanagada xandaraba xandarábia. Ninguém está aqui porque merece, estamos aqui por causa da graça. Ninguém está aqui porque é bonzão, estamos aqui por causa da graça. Não importa se você é claro ou escuro, baixo ou alto, magro ou bem gordinho, não importa se você é de uma família que é bem financeiramente ou se você mora na comunidade. O rei não faz acepção de pessoa. Ele disse: vinde a mim, todos. Está cansado? Vinde. Está doente? Vinde. Aleluia! A glória. Da glória. Olhe para mim, pastor. O que é a lepra? A lepra
hoje conhecida como hanseníase, popularmente conhecido como lepra. É uma doença infecciosa crônica causada pela bactéria. O nome da bactéria é Mycobacterium leprae. Afeta principalmente a pele, os nervos periféricos, olhos, a mucosa do nariz. Caracteriza-se também com manchas na pele e altera a sensibilidade. Agora olhe para mim, irmãos, porque eu tenho duas interpretações, pastor, teológicas para esse texto. Por quê? Porque Naamã está leproso. E a primeira interpretação teológica para dentro desse texto é: quem olha para Naamã diz: eu quero ser igual a ele. Capitão, guerreiro, notável, respeitado, poderoso e valente, mas não sabe que por detrás daquela armadura tinha um homem comum, um homem frágil, um homem que erra, um homem que falha. É guerreiro, mas é leproso. É capitão, mas é leproso. É notável, mas é leproso. É respeitado, mas é leproso. É valente, mas está leproso. Entenda, ele é, mas está. Essa palavra tem direcionamento para o coração de alguém. Alguém que entrou por essa porta que é guerreiro, alguém que entrou por essa porta que é valente, alguém que entrou por essa porta que é notável, mas você está ferido. Pastor, por que eu estou ferido? É simples, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo do número 6 que nós devemos tomar a armadura de Cristo, e só usa a armadura quem é soldado, sim ou não? Só usa a armadura quem é soldado. Então soldado ele não fica parado, soldado ele peleja numa guerra. Então se nós estamos em uma guerra, estamos sujeitos a se ferir. E onde que nós podemos trocar, onde que nós podemos curar as feridas? É no QG, é no quartel general. Pastor, pelo amor de Deus, onde é esse quartel general? Eis aqui o quartel general. Vou falar de novo, Daniel. Eis aqui o quartel general. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ele tem alegria de ir na casa do Senhor. Já notou que quando você passa uma prova o dia todo, você diz: hoje eu não vou na igreja porque me entristeci, hoje eu não vou na igreja porque eu fui magoada, eu fui magoado, mas de repente deu a hora do culto, você não se conteve, você se levantou, pegou a tua roupa, a tua Bíblia e você veio, e você diz: não, eu não quero fazer nada, vou sentar no banco, eu vou ficar quieto, não vou glorificar, eu vou ficar aqui, porque eu estou triste e amargurada, entristecida. De repente começaram a cantar os louvores, e a sua cerviz que estava entristecida, agora seu semblante não é mais de tristeza, o seu semblante agora é de alegria. Você não queria nem levantar a mão para glorificar, mas você já está levantando a mão, está rodando, pulando, sapateando. É porque aqui é o lugar onde você entra ferido e sai curado. Alguém levantou a mão e eu vou falar de novo. Aqui é o único lugar que você entra ferido e sai curado. Eu estou pregando daqui de cima e olhando aqui o teu rostinho nesta noite. Ninguém sabe que você é um guerreiro, ninguém sabe que você é uma guerreira. Eu estou pregando para mães que é mãe solteira, o homem foi embora e você tem que ser pai, mãe, a mantenedora do teu lar. Eu estou pregando para homem que está tentando manter a família e você não tem um emprego, e alguém olha para você e te chama de tudo quanto é nome, mas não sabe que você luta, que você labuta, que você pede para Deus fazer. Eu estou olhando aqui para gente guerreira, e você é guerreiro de verdade, porque eles não sabem das feridas que está dentro de você. E deixa eu dizer uma coisa para você: tem gente que é tão guerreiro, que aqui
você sorri para todo mundo, aqui você abraça todo mundo, mas é só seu travesseiro sabe quantas lágrimas que você derruba, é só teu travesseiro sabe quanto você chora. É lá na sua cama, é na sua cama que você pede a Deus socorro, é lá na sua cama que você pede a Deus força, é lá na sua cama que você chora. E o pior de tudo, Daniel, que você não pode expor para ninguém as tuas debilidades, porque tem alguém que está olhando para você e está se espelhando em você, e se você fraquejar, alguém também vai fraquejar. Aí você sofre calado, aí você chora calado. Tem alguém que está dizendo: se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Mas eu vim aqui nesta noite para dizer para você: a tua ferida vai ser cicatrizada, porque aqui tem um bálsamo de Gileade que pode curar a tua ferida, e ele vai te colocar de pé, mas você não vai parar. Pegue na mão do teu irmão, pegue, porque eu estou sentindo Deus nessa palavra. Diga para ele: você não vai parar. Diga, você não vai parar. Independente do que aconteça na tua casa, você não vai parar. Independente do que aconteça na tua vida, você não vai parar. Está ferido, minha filha, mas mesmo assim caminha. Está machucada, mas mesmo assim caminha. Estão te apedrejando, caminha, porque a vitória não é para quem para, a vitória é para quem caminha. Caminha. Eu estou sentindo Deus aqui. Lemanagaçandarábia. O Senhor disse para o povo de Israel: diga o povo que marche, diga o povo que marche. A palavra marchar é caminhar, a palavra marchar é andar, e ainda tem o terceiro significado. E qual é, pastor? A palavra marchar é ir tomar posse da vitória. Caminhar, andar e ir tomar posse da vitória. Teve 3, 4, 5 pessoas que entendeu. Você veio aqui marchando, e Jesus está dizendo: você veio tomar posse da vitória. Vitória. Olhe para mim. Só quero saber quem está ligado. Eu disse que ele é guerreiro, mas está leproso. É capitão, mas está, isso aqui é português, tá, irmão? Mas está leproso. É notável, mas está leproso. Aleluia. 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 Pastor, qual é o verbo dessa frase? Ele é guerreiro. O verbo é o porque significa ser. Pastor, qual é o verbo dessa frase? Mas está leproso. O verbo dessa frase é o estar, que significa estado. Então, para você entender, ele é guerreiro indica uma característica permanente, mas ele está leproso indica um estado momentâneo. Você não entendeu, não. Você não entendeu, não. Pastor, repete, eu vou repetir, porque eu sei que aqui tem gente inteligente. Ele é guerreiro indica uma característica de permanência. Ele é guerreiro para sempre. Ele está leproso indica um estado momentâneo. É só um curto período de tempo. Ah, você não está no culto? Levante a mão. Levante a mão. O momento em que você está não define quem você é. Entendeu? 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 Ele é guerreiro para sempre, mas está leproso por curto período de tempo. Você é guerreiro para sempre, mas está na prova por curto período de tempo. Alguém levanta a mão para dar glória, por gentileza. Alguém levanta a mão para dar glória, por gentileza. Não é porque você está no deserto que você precisa ter o jeito de deserto, a cara de deserto, se comportar como deserto. Eu estou no deserto, mas sou filho do rei. Deixa eu andar de cabeça erguida, porque estou no deserto,
deserto, mas eu sou filho do rei. Pegue na mão do teu irmão, pegue na mão do teu irmão, fala para ele: você é guerreiro, você é guerreira, mas está na prova. Fala: o que você é para sempre, mas onde você está é duradouro, é momentâneo. Então diga para ele: vai passar, vai passar. Sacode, minha santa, a mão dela, sacode, meu santo, a mão dele, e diga: vai passar. Fala: vai passar. Eu já ouço o gorjear do pássaro, eu já sinto o cheiro de águas tranquilas. Jesus está dizendo para quem tem mão para levantar e quem torce igual para esse culto: vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Você está chorando, mas vai passar. Você está sofrendo, vai passar. Vai passar. Não é para sempre, vai passar. Eclesiastes 3. Há um tempo determinado em cima da terra e debaixo do céu. Pastor, por que não em cima no céu? Porque o céu não é Kairos, não é Cronos, é Kairos. Cronos é na terra, ordem cronológica, mas o céu não tem tempo. Então o tempo está determinado debaixo do céu e em cima da terra. Há um tempo de chorar, mas é um tempo de cantar. Ah, você não está no culto, você não está no culto. Essa semana, pastor, foi uma semana em que eu e minha esposa choramos. Pensa como nós choramos, porque a minha filha, de segunda-feira para cá, ela teve um vírus, uma infecção, uma bactéria. A minha filha foi parar no hospital, irmãos. Levamos ela para lá, ela tomou uma vacina e liberaram a gente. Levamos ela para casa, porém ela estava com uma febre de quase 40 graus. A minha filha começou a ficar pálida, as mãos e os pés gelados. A minha filha começou só a dormir, não ficava acordada. Levamos de novo para o Sandu. Chegou no Sandu, a minha filha entrou no soro e dispensaram a gente. Mandaram a gente para casa. Chegou na quarta-feira, irmãos, a gente estava atônito. Na quinta-feira eu nem fui no culto. Eu liguei para o meu pastor, falei: pastor, eu não tenho condições de ir no culto, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar da minha filha. Levamos de novo para o Sandu, colocaram no soro, deram remédio, passaram o remédio e o estado dela não melhorava, irmãos. Passou na sexta-feira, chegou no sábado, não tinha jeito, levamos para o hospital de novo e a situação dela só estava piorando. A minha filha, eu apelidei a minha filha de Pimentinha de Jeová. Irmãos, ela vira cambalhota, ela dá glória, ela roda, glorifica. Por último, agora ela está sendo fotógrafo do papai dela. Ela tem um celularzinho que a gente deu para ela e ela fica lá debaixo dizendo: papai, olha eu aqui te filmando. A minha filha é uma bênção, mas eu estava olhando para minha filha deitada dentro de casa. A minha filha não chorava, a minha filha não fazia nada, só fazia dormir. E minha esposa preocupada, dizendo: o que vai acontecer com ela? Tomou vacina, ela estava mancando. A minha filha só estava ficando daquele jeito. Aí a minha filha foi internada, ficou no hospital internada no sábado. No domingo levaram ela para o Ferreira Machado para fazer todas as baterias de exame. Pasme os senhores e as senhoras, não tinha nada, não tinha nada, não acharam nada, mas seguro glória, não tinha nada, irmãos, não acharam nada na minha filha. E eu disse: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Oramos, nada aconteceu, fizemos de tudo, levamos para o hospital, o médico disse que não é nada. Mas, irmãos, reunimos na minha casa, falamos: vamos fazer 3 dias de propósito, 3 dias de jejum, 3 dias de oração. E começamos, irmãos, a orar.
a orar. Terminou hoje a oração. Terminou hoje, irmãos. Logo no primeiro dia da oração, a minha filha não comia, a minha filha só dormia, a minha filha estava com febre, a minha filha estava pálida, a minha filha estava com a mão e os pés gelados, a minha filha já começou a se aquecer, ela não comia, comeu um prato de polenta, a minha filha ficou até 3 da manhã acordado, paz dos senhores e as senhoras. E aí eu disse: meu Deus do céu, Deus é maravilhoso. Por quê? Porque Deus transformou a minha tristeza em alegria. Eu só tinha aflição, eu só tinha, aleluia, na minha boca lágrimas e oração de pedindo. E hoje a minha oração foi para agradecer, porque passou. Eu vou falar até alguém da glória: passou. A minha filha é de Deus, mas ela não está, aleluia. Pegue na mão, levanta a mão. Eu profetizo: vai passar. Vai passar. Agora eu tenho uma segunda interpretação teológica para esse texto. A primeira é de um soldado ferido. A segunda interpretação teológica é que lepra fala de pecado. E eu não posso correr, pastor, do texto. Eu preciso falar o que o texto está dizendo. Se lepra sim fala de pecado, lepra tem a característica parecida com pecado, porque primeiro ela fere e também fere os olhos. E o pecado, ele incapacita a tua visão, ele tira a tua visão espiritual. Segundo, feridas e mancha na pele, alterando a sensibilidade. O pecado tira a sua sensibilidade espiritual. A lepra é uma doença contagiosa, sabia disso? Aí agora eu faço uma pergunta para o texto, Daniel. Por que o rei Ben-Hadad, não sabendo que a lepra é uma doença contagiosa, ele não ausentou do seu cargo? Eu faço a pergunta de novo. Porque Ben-Hadad, sabendo que a lepra de Naamã era contagiosa, ele não tirou ele do cargo. Sabe por quê? Aí Deus falou comigo, irmãos, e eu sei que o Glória vai parar, mas eu preciso falar. Porque mesmo com pecado, Naamã pode proporcionar alguma coisa. É por isso que nossos púlpitos estão sem presença. É por isso que as nossas igrejas, nossos cultos estão sem presença. Porque tem lepra, mas está proporcionando alguma coisa. Pode pregar. Tem lepra, mas está proporcionando alguma coisa. Pode cantar. Tem lepra, mas está proporcionando alguma coisa. Então pode tocar na banda. O que tem? Não tem nada a ver. Continue proporcionando alguma coisa, está tudo certo. Aí você continua com o seu cargo, mas sem perceber está morrendo de pouco a pouco. Prega, mas prega sem unção. Canta, mas canta sem unção. Toca, mas toca sem unção. Haddad, ele permite você ter cargo mesmo estando leproso, mas Deus não. Eu sei que o Glória vai acabar. Eu sei que o Glória vai acabar por causa disso, mas eu preciso falar. Haddad está sendo beneficiado, mas o cara está leproso. Deus não aceita. Por quê? Porque o altar ainda é santo. O céu não passou por reforma. A porta ainda continua estreita. Quer cantar, filho? Cante, mas cante em santidade. Glória. Quer pregar, filha? Pregue, mas pregue em santidade. Quer tocar na banda? Toque, mas toque em santidade. O Espírito Santo grita em meu coração para gritar para as igrejas do século 21: santidade ao Senhor, santidade. Santidade é o que Deus quer. Deus vai levar para si uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Versículo do número 3.
Tem uma garota, tem uma jovem que está lá, e ela diz: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Para o homem, a menina é prisioneira, mas para Deus é missionária. Para o homem é prisioneira, mas para Deus ela era uma agente de Deus para nortear Naamã. Não importa o qual longe você esteja, Deus sempre vai levantar alguém para você se aproximar dele. Tem alguém que dá glória. Tem alguém que dá glória. Não importa, filho, o qual distante você esteja da casa do Pai, Deus sempre vai usar alguém para você vir de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Deixa eu dizer aqui nessa noite, Deus vai levantar você como um agente dele na tua casa. Deus vai levantar você como um agente dele na tua família. Mãe, o teu filho vai ser salvo e vai ser através da tua oração. Pai, o teu filho, a tua esposa serão salvos e serão através da tua oração. Esposa, o teu marido vai entrar por essa porta, será através da tua oração. Seja um agente de Deus na tua casa. Aleluia! Olhe para mim. Porque a gente que gosta de pregar, a gente faz muito porquês, pastor, muitas dúvidas. Aí eu perguntei para o texto o porquê que o texto expõe a mensagem, mas não expõe a identidade da mensageira. Meu Deus! Por quê, pastor? Porque mais importante que o mensageiro é a mensagem. Ah, você não está no culto? Você não está no culto? Eu vou falar de novo. O texto expõe a mensagem, mas o texto não expõe a identidade da mensageira. Porque o que importa aqui não sou eu, o que importa aqui é a palavra. A glória, Jesus. O que importa aqui não sou eu, é a palavra. João capítulo do número 6 e no verso do número 9, está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Quem é ele? Eu não sei, só sei que ele tem pão e ele tem peixe. Ele tem pães e ele tem peixe. João capítulo do número 1 e no verso 23, perguntaram João Batista: quem você é? Você é o Cristo? Você é Elias? Ele diz: eu não sou Cristo, eu não sou Elias. O que você é, João? Eu sou a voz do que clama no deserto. Não importa quem sou eu, o que importa é a mensagem. Não importa o que eu faço, o que importa é o que Jesus faz e o que Jesus é. A mensagem é quem importa. Oh Deus, que ele cresça e nós viemos desaparecer esta noite. No culto como esse não tem lugar para muita estrela. Quem brilha aqui é a estrela maior, o sol da justiça, Jesus Amashia, o filho da aleluia da irmã Maria. É ele que brilha, é ele que manda, que comanda, é ele que faz, que desfaz, é ele que cura, que levanta, é ele que está nesse lugar. Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que um dia um dos discípulos de Jesus, antes de ser discípulo de Jesus, era discípulo de João Batista. Quando ele viu Jesus, ele deixou de seguir João Batista e seguiu Jesus. Por quê? Porque ele deixou de seguir João? Porque João é mensageiro e Jesus é a palavra. Alguém não entendeu? Não, vou falar de novo. João é mensageiro e Jesus é a mensagem. Ele fez a melhor escolha, porque tem gente que está se frustrando porque segue o mensageiro, mas tem gente que está de pé porque segue a mensagem. Que Deus levante mais pessoas que seguem a mensagem e menos mensageiros. O que importa não é a quantidade de seguidor, o importante aqui é a quantidade de almas que eu ganho pregando a palavra. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Vamos lá que eu caminho para o final porque acabou para mim. O tempo já foi embora. Naamã foi até o rei de Israel. Ele levou 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes de festa e uma carta, com o objetivo de ser curado. O rei rasgou as suas vestes. Eliseu, sabendo que o rei rasgou as vestes, disse: deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Naamã chegou todo contente até Eliseu. Ele chegou dizendo: Eliseu, eu tenho aqui prata, tome aqui prata, tome aqui ouro, tome aqui vestes de festas. E ele está dizendo: isso aqui não serve para nada, porque milagre não se compra, milagre você tem que conquistar. Vou falar de novo: milagre não se compra, milagre se conquista com teu esforço. E agora, mergulha, meu filho, mergulha, minha filha, mergulha. Pastor, por que mergulhar? E aqui, irmãos, eu começo a ver uma comparação. Por quê? Porque logo o Rio Jordão, para ele mergulhar, Jesus foi batizado onde? Só Daniel falou. Jesus foi batizado onde? Rio Jordão. Jesus não precisava ser batizado porque ele não tinha pecado, certo? O batismo é para nós, temos que nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos. Aqui, irmãos, eu vejo perfeitamente ele falando: para se livrar do pecado, não é você pagando algum tributo, igual antigamente, na época de Martim Lutero, a igreja católica dizia que para ir para o céu você pode comprar o seu terreninho. Aí Martim Lutero se levantou como autoridade do Espírito Santo, dizendo o seguinte: não precisa pagar para ir para o céu, você tem que renunciar e aceitar Jesus como Salvador. Parece que isso aqui está acontecendo a mesma coisa, porque ele está querendo comprar milagre, ele está querendo comprar, mas ele está dizendo: não, para se livrar da lepra não é pagando, para se livrar da lepra é mergulhando. É necessário nascer de novo, é necessário renunciar a tua vida. Vivemos um evangelho da hipergraça, basta graça, o evangelho que você pode vir e ficar do jeito que você quer. Meu Deus. Não, Jesus tem que me aceitar do jeito que eu sou. Quem te falou isso? Quem te falou que Jesus tem que te aceitar do jeito que você é? Não é Jesus que tem que se padronizar você, é você que tem que se padronizar a palavra de Deus. Aleluia! Temos que se padronizar ela. Se ele é santo, seja santo. Se ele é santo, seja santo. Se ele é santo, alguém levantou a mão. Se ele é santo, seja santo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz todo dia e siga-me. Renúncia. Mergulha no Rio Jordão. Uma coisa que o pastor falou aqui me chamou a atenção, e eu não tinha percebido isso no texto, porque há um orgulho em Naamã. Eu sou o chefe, eu sou valente, eu sou o cara. Aí ele é, você é, então eu vou te mostrar que você não é nada. Porque Deus é especialista em quebrar orgulho de alguém. Para Deus trazer Israel de volta para onde Israel não deveria ter saído, Deus quebrou o orgulho. E qual foi o orgulho que foi quebrado? O templo de Salomão. Me desculpe, mas eu preciso falar. Tem alguns orgulhos que Deus precisa quebrar na tua vida. Tem algumas coisas que Deus vai ser necessário quebrar na tua vida. Deus está dizendo: nós não somos nada. É Ele olhando para Naamã dizendo: você lá na Síria você é alguma coisa, mas aqui você é servo, não é nada, não é nada. Mergulha, se humilha, desce. Tu és pó, rapaz. Aleluia. Mergulha.
nesse rio, sim, mergulha. Mergulha, mergulha. Uma vez, não, 7, mergulha. Mergulha. Porque quanto mais você mergulha, mais próximo de Deus você fica. Ah não, você não está no culto. Lembra quando o profeta Ezequiel estava à beira do rio Quebar? Alguns chegam a dizer, alguns escritores dizem que é o rio da lamentação, porque é nesse rio Quebar que estava reunido aqueles que foram levar para o exílio, e ali eles choravam, pranteavam. Está no texto. Ezequiel foi convidado a entrar para dentro da água. Ele entrou, colocou o pé e o Senhor disse: tá bom não, vem. Ele entrou, foi a canela, tá bom não, vem. Ele entrou, foi o joelho, o Senhor disse: tá bom não, vem. Relevarai. Ele entrou, foi até a cintura, o Senhor disse: tá bom não, porque eu não quero ninguém pela metade, vem. Ele foi até o peito e disse: tá bom não, vem, Senhor, mas aí eu vou submergir, é isso que eu quero. Ou você mergulha ou não entra nem na água. Aleluia. O Senhor está convidando alguém para mergulhar aqui nesta noite. Tem uma frase que eu não copiei no Google, tem uma frase que eu não vi de nenhum pregador, foi Deus que me deu: só quem já mergulhou em águas profundas não se acostuma com água na canela. Entendeu? 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 Só quem já mergulhou e já viu, aleluia, as águas profundas, a beleza que tem da profundidade, não se acostuma com água na canela. Mas infelizmente a minha geração que nunca mergulhou, água na canela tá bom. Senhor, tá bom até aqui, o arrepio no culto tá bom eu vi no culto de segunda, de terça, de quarta, tá bom, só isso que eu quero. Mas Jesus está dizendo para alguém: mergulha, 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 mergulha. 1, 2, 3, não importa quanto seja, mergulha. Por que 7? Porque a numerologia bíblica diz que 7 é perfeição. Mergulha, 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 mergulha. O Senhor olhou para Abraão e diz: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. 7 é perfeição. Mergulha, 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 mergulha. Por quê? Porque a obra de Deus não é pela metade, a obra de Deus é por completo. Perfeição. Mergulha, 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 mergulha. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Levanta a mãozinha para cima. Levante, levante, levante. Levante as duas para ficar melhor. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: eu não te chamei para o raso, eu te chamei para o profundo. Eu quero te revelar a mais beleza, a mais bela, aleluia, a revelação do meu Espírito. Eu quero me revelar para você por completo. Mas não dá para ficar com água na canela. Quer conhecer a profundidade dos mistérios de Deus? Ele está dizendo: mergulha, 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 mergulha. Diz a Bíblia Sagrada que Pedro pescou a noite toda e nada pescou. Depois que Jesus pregou, ele diz: sai do raso, vai pro fundo, mergulha, 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 mergulha. Eu vou repetir porque a irmã levantou a mão e ela já está dando lugar. Eu está dizendo para quem tem mão para levantar e quem tem boca para dar glória: quanto mais você mergulha no rio do Espírito, mais longe do pecado você fica. Mergulha! Se põe sobre os pés e cabeis. Isso, Daniel, fala essa língua que Deus te concedeu. Se você é batizado e sabe falar essa língua, também fale. Porque foi essa língua que desceu em Atos 2. Cornélio, juntamente com a sua família, falaram essa mesma língua que Daniel falou. Porque apóstolo Paulo diz: quem fala a língua não fala os homens, quem fala a língua fala em mistério e fala com Deus. Cochicha com língua estranha, abre a boca e dá glória. Cabada coma nasce remanara candotera varauá zemanuzi de remazarauazia de própria calató remana cantoteremaia. Só quem pode levantar a mão para dar glória ao Rei da Glória que está neste lugar. Só quem pode levantar a mão e dar glória ao Rei da Glória que está neste lugar. Entende uma coisa e termino aqui, meu pastor. A lepra foi uma forma que
que Deus usou para atrair Naamã. Por quê? Porque se não tem lepra, a menina não fala. Se a menina não fala, ele não conhece o profeta. Levante a mão no alto, e você precisa ter maturidade para entender isso. O que, pregador? Vai ter algumas coisas que irão dar errado na tua vida. Para quê? Para que Deus não perca a tua alma. Aleluia. Algumas portas da terra irão se fechar, mas a porta da graça e do céu ainda continuará aberta. Deus está dizendo: você perde porta, mas Ele não te perde. Quantas vezes Deus já falou com você e você não deu ouvido? Quantas vezes Deus disse para você: é tempo de voltar. Aí agora que a lepra chegou, a porta fechou, você soube onde chegar até o profeta. Aí Deus está dizendo: eu usei esse método para te atrair para o altar do lugar de onde você nunca deveria ter saído. Acabei. Fechei a Bíblia. Feche os olhos. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Jesus não é igual aos fariseus, que tem uma pedra para te apedrejar. Ele está dizendo para você: filha, eu tenho cura para você. Eu tenho uma sandália nova para você. Eu tenho um anel para colocar no seu dedo. A lavachúria. Mas você precisa entender que não dá mais para viver sem minha presença. Há um vazio dentro de todo ser humano que é só preenchido pela presença de Deus. Desculpe a expressão. O alcoolismo não preenche, a droga não preenche, a prostituição não preenche, a noitada não preenche, porque você já fez tudo isso e quando voltou para casa o vazio continuou. Deus está dizendo para você: o teu ser está sentindo falta da minha presença. E eu quero sair de mão dada com você aqui nesta noite. Você não pode voltar para a tua casa do jeito que você entrou. A minha presença está aqui para aqueles que querem ela de volta. Eu não sei, pastor, se todos aqui são cristãos, evangélicos, mas se não tiver, o Senhor me permite fazer o apelo. Se tem alguém aqui em nosso meio que está afastado, e você sentiu que Deus falou no teu coração, algo na tua vida não está certo e você sabe disso, é Deus dizendo: eu estou permitindo para que você sinta a falta da minha presença. Jesus está te chamando aqui na frente para renovar a tua aliança nesta noite. Se tem alguém aqui no nosso meio que está afastado, a oportunidade está aberta. Eu preciso orar por você. Cadê a primeira pessoa corajosa? Se tem alguém que nunca aceitou Jesus, a oportunidade está aqui. Irmãos, eu preciso terminar. Vem aqui na frente porque eu preciso orar por você. Tem alguém? A oportunidade é agora. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque Deus quer tirar esse fardo pesado que o diabo colocou nas suas costas, e Ele está querendo te dar algo leve. Se não tem ninguém, eu vou orar aqui e termino a minha oportunidade. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor não desiste da gente. E o Senhor tinha até motivos para isso, porque somos teimosos, viramos as costas para o Senhor, negligenciamos a chamada do Senhor, damos mais valores às coisas do mundo do que à tua presença. Mas mesmo assim o Senhor não desiste.
Obrigado, Pai, porque essa pessoa até desistiu, já pensou em se matar, já pensou em se suicidar, mas o Senhor Deus decidiu dar vida para ela. Aleluia. Cura essa ferida nesta noite, Pai. Levanta essa pessoa, Jesus. Todos os demônios que estão prendendo a vida dessa pessoa, eu te repreendo em nome de Jesus. A fonte está aqui e beba dessa água. Restaura esse homem, restaura essa mulher e levanta, Deus. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus.